Deus abençoa a sua vida poderosamente. Vamos analisar alguns pontos das Sagradas Escrituras relacionado à escatologia. O que é escatologia? Estudo sobre o fim dos tempos. Tá? Estamos analisando, observando muitas coisas acontecendo e muitas coisas ainda que vai acontecer, do qual está registrado na palavra de Deus. Nós observando um exemplo, Mateus capítulo 24 e o versículo 15 ao 28, Jesus fala da grande tribulação. Mas é interessante que Jesus fala do profeta Daniel, do qual falou o profeta Daniel. Então, quando nós vamos escatologicamente analisando, não somente o que Jesus falou, mas o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse faz-nos nós irmos para o livro do profeta Daniel, e lá nós vemos que Deus falou com o profeta Daniel, que 70 semanas estava determinado para quem? Para o teu povo e para a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, ali o versículo 24. Então, a revelação que Daniel recebeu de Deus também era exclusivamente para o povo de Israel. Por quê? Deus, o maior segredo de Deus, ele não revelou para nenhum profeta. Ele não revelou. Mas ele mesmo veio na pessoa de Jesus Cristo e mencionou. Qual que foi o maior segredo que Jesus veio e mencionou? A igreja. Você não vê a igreja. Ela aparece já no Novo Testamento. Jesus anuncia a igreja, não foi nem o profeta. Então, na realidade, os profetas, Joel, Amós, vários profetas falam do dia do Senhor. Isso quer dizer, o dia que o Senhor vinha para vingar os habitantes da terra. Eles não falam sobre a igreja, porque eles também não foi revelado para eles a igreja. Entende? Mas nós analisando esses pontos escatológicos, por quê? A igreja ela não passa pela grande tribulação. Na realidade, o profeta Daniel mesmo, em Daniel capítulo 12, versículo 1, vai falar da grande tribulação, porque ele expressa que haverá um tempo de angústia do qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, vírgula, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então observa que ali numa revelação, Deus usa Daniel, mas ele não sabia também que era a igreja, e Jesus vem e apresenta a igreja. Agora, o tempo da graça, que é o tempo da igreja, começou quando? Começou depois que Jesus rendeu-se o seu espírito na cruz do Calvário. Vai até quando? Até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o tempo da igreja aqui na terra já finalizou. O tempo da igreja, o tempo da graça, já finalizou. Tá? Está próximo para se finalizar o tempo da graça. Na ascensão da igreja, que vai ficar no céu por um período de 7 anos, 21 juízos, que está registrado no livro de Apocalipse, vai ser derramado sobre a face da terra. Por quê? Os juízos de Deus que vai ser derramado vai ser para quê? Para que o ser humano ele se arrependa. Porque tudo que Deus faz, ele faz por amor. Ele não faz e não vai fazer porque ele é ruim, não. Porque Deus é amor, é um amor ágape. Ele sempre amou a humanidade. Mas hoje, a humanidade, em sua grande parte, já afastou de Deus, abandonou Deus, está abandonando os princípios que Deus estabeleceu para a própria humanidade. Então, a incumbência da igreja hoje é pregar o evangelho do reino, o evangelho genuíno. Tá? Essa esperança é que a igreja
ela tem que trazer para a humanidade. Então é interessante que hoje nós vamos analisar alguns pontos escatológicos dentro da parábola dos trabalhadores da vinha de Mateus capítulo 20. Nós observamos ali que o reino de Deus é semelhante a um trabalhador que saiu de madrugada a assalariar os seus trabalhadores. Observa que o versículo de número 3, ele vai falar sobre perto da hora terceira. Então, essa hora, que são os primeiros a ser chamados, é 9 horas da manhã. É interessante que ele sai de novo, o trabalhador da vinha, contratando pessoas para trabalhar na sua vinha. Né? Isso aponta-se para a igreja, desde quando ela nasceu. Sabe, aqueles que foram chamados primeiro, os mártires. Né? Ele sai de novo e perto da hora sexta ou a hora nona, ele contrata pessoas ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Ele sai de novo, o versículo de número 6 de Mateus 20, e ele chama perto da hora 1/10, às 17 horas. Sendo que à noite, o dia finalizava-se às 18 horas. A partir das 18 horas é noite. Isso apontando para a igreja e para a grande tribulação. A igreja, ela não vai passar na noite. Ela não passa a noite. Ela não vai passar a grande tribulação. Isso é tão verdade que dentro dessa parábola de revelação, o versículo de número 8, ele chama o seu mordomo, chama o mordomo na tipologia do Espírito Santo e chama os trabalhadores antes de chegar às 18 horas, que iria se iniciar a noite. Antes de chegar à noite, que significa grande tribulação, o Senhor vai chamar aqueles trabalhadores que trabalhou na vinha dele. Observa que uns trabalharam mais, outros trabalharam menos, né? Mas ele chama antes de chegar à noite, antes de vir o dia terrível do Senhor, o Senhor vai arrebatar a tua igreja. E por que ele chama? Ele chama para pagar. Ele chama para galardoar. E isso é interessante que no livro do Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 12, o próprio Jesus falou que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Observa que o galardão está com o Senhor. Para quê? Para ele dar a cada um segundo a sua obra. Então é interessante Mateus 20, capítulo 8, ele chama os trabalhadores da vinha, simbolizando a igreja antes de chegar à noite, antes da grande tribulação. O Senhor vai arrebatar a igreja. Isso é interessante que Filipenses capítulo 3, e o versículo de número 20, ele menciona que Paulo, quando escreve aos Filipenses, é uma das cartas das prisões que Paulo escreve, das 13, 4 cartas é conhecida como carta das prisões. Quais? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são conhecidas como carta da prisão. E Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo escreve que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Observa que isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, na transformação do nosso corpo, do qual Paulo também, quando ele escreve a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, 53 na realidade, 1 Coríntios 15, 53, Paulo vai dizer que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Está falando do nosso corpo, né, que vai receber essa transformação. Para nós irmos para onde? Para Jerusalém celestial, para o paraíso. É interessante que Hebreus, capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão
né, sendo chamado, obedeceu. E o versículo 10, ele esperava a cidade, do qual tem fundamentos, e o artifício construtor era Deus. Então Abraão tinha na sua mente esta cidade da Jerusalém celestial, do qual o artifício e o construtor era Deus. É para essa cidade que, quando aconteceu o arrebatamento, é que nós vamos. Então é interessante que Apocalipse capítulo 21, e o versículo 2 fala: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. É para essa nova Jerusalém, essa santa cidade, que nós vamos. Então é interessante que lá no céu, quando a igreja chegar, não é mais igreja. A Bíblia diz que a igreja, quando chega no céu, vai acontecer o casamento, ela já é esposa. Aonde está registrado isso? Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Diz que vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vai acontecer o casamento ou não? Vai acontecer o casamento de quem? De Cristo com a igreja. E Apocalipse capítulo 21, versículo 9, para a gente finalizar. Aqui fala que os 7 anjos estão com as suas taças. Observa que os 7 anjos que estão com as suas taças, que vai ser ainda derramada aqui na terra, a igreja já está lá. Menciona, observa, Apocalipse capítulo 21, versículo 9, diz que os 7 anjos estão com as suas taças. E aí o anjo chama João e fala: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Vai acontecer o arrebatamento e a igreja sobe, mas lá no céu ela vai ser a esposa do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Os próximos estudos vai ser relacionado a isso. Em breve nós vamos estar lá, porque nós somos o quê? A noiva. Em breve a noiva vai encontrar com um noivo. Que Deus abençoe a sua vida, tá? For bom para você, repassa para outra pessoa também, indica aí nós, tá? E o seu nome do Senhor vai ser glorificado. Até mais, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.